quem tem o prazer de estar com vocês aqui é o pastor Salvador. Que Deus abençoe. É um prazer muito grande estarmos aqui unidos nesta mesma fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? E esta plataforma, nós estamos aqui pelo YouTube para mostrar ainda mais uma parte do Evangelho eterno, tá? E hoje, queridos irmãos, amigos, nós estamos aqui para ajudá-los a entender com mais perfeição o entendimento da palavra de Deus. Amém? Glórias a Deus. Vamos aprender hoje sobre o falso profeta. Né? Profeta é algo bom, algo maravilhoso, né? A pessoa ser um profeta de Deus, escolher, como diz a palavra, escolher de boa parte. Mas o que chamamos falso profeta, nada disso é bom. E hoje nós vamos ver o que significa o falso profeta, o que ele causa, que tipo de aprendizado ele pode levar para você. Para muitas pessoas, esse aprendizado é bastante complicado, difícil de ser encontrado. E quando encontramos, diz algo que nada tem a ver com uma coisa e outra. Desde já eu quero dizer para você que estamos com o propósito de anunciar o Evangelho eterno da forma que o Todo-Poderoso pede que façamos, sem hipocrisia. Vamos dirigir a Deus um momento de oração. Maravilhoso Deus, nós agradecemos ao Senhor por mais um momento, por estarmos aqui, Senhor, nesta plataforma, no YouTube, para também, junto com os irmãos, aprendermos com as pessoas amigas que estão aí por aí chegando. Senhor Deus, aprender da palavra do Senhor, da verdadeira Escritura Sagrada, que está sendo, meu Deus, querida, anunciada aos quatro cantos da terra. Em nome de Jesus, eu te suplico, eu te louvo, eu te agradeço. Amém. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, diz a palavra de Deus. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Ao único Deus, a honra e a glória para sempre. Ó sumo sacerdote Jesus, fala comigo. Eu quero ouvir tua voz no meu coração. Amém. Queridos irmãos, como já dizemos aqui, falso profeta não é coisa boa quando a pessoa pende para um lado desse. Mas nunca ele sabe que é um falso profeta. E a pior das hipóteses é que nunca sabe que é um falso profeta. Talvez, por suas próprias conclusões, acha até que está fazendo uma boa obra, fazendo uma boa coisa, e acaba partindo para um lado errado. E certamente a salvação perecerá. Mas aqui, amados irmãos, vamos ver alguns detalhes aqui. Né? Nós temos livros publicados acerca de tantos estudos aqui. Inclusive, eu estou falando aqui algo que a gente já tem escrito, nosso mesmo, não tem nada de ninguém, que o Espírito Santo passou diretamente para nós. Né? Então, quero falar para você aqui o que esse estudo vai falar com você, tá bom? Nós estamos aqui para te ajudar em nome do sumo sacerdote Jesus. Quem poderá ser um falso profeta? Será aquele que profetiza praticando maldade? Boa pergunta, né, irmãos? Quem será um falso profeta? Ele pratica maldade? É muito importante a gente ter noção disso, tá?
Será que ele pratica maldade? Vamos ver aqui. Glórias a Deus. É importante conscientizar que o erro nem sempre se corrige. Tá? Tem erro que é difícil de ser corrigido, né? Nem sempre ele pode ser corrigido também. Portanto, analisar o que se aprende torna necessário. Tá? Então, quando você aprende, eu vou dizer aqui conosco, tá? Não vou falar com ninguém, porque a gente tem nós para falar. Nós somos as pessoas indicadas para falarmos. E se nós tivermos alguma coisa para referir referente à palavra de Deus, temos a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Tá? Não temos nada a falar de ninguém, porque o nosso intuito aqui é mostrar o caminho e não trazer confusão para as pessoas, tá certo? Vamos lá. Então, irmãos, aquilo que pregamos aqui, aquilo que anunciamos, deve ser analisado. Não é você chegar e ficar acreditando em tudo que aparece por aí. Não. Tem que ser analisado da forma correta. Bom a gente saber disso, porque estamos no final dos tempos e nunca Satanás foi tão ativo como atualmente, né? Então é importante analisar, porque o inimigo ruge como leão, buscando a quem se consiga tragar, tá certo? Louvado seja o Senhor. Portanto, analisar o que se aprende torna necessário. Então, é analisando, né? Enquanto a gente vai falando aqui, você pode ter aí a Bíblia junto com você aí, tá? Analisando se realmente a gente está falando o que está dentro da palavra de Deus, o que está dentro da Escritura, tá bom? É isso. O fato de muitos ignorar o aviso do Senhor é porque ouvem a pregação e as evitam, tá? Dali, multidões perecem eternamente no lugar sombrio. Então, meus amados irmãos, é muito complicado, porque as pessoas, às vezes, até ouvem uma pregação boa e ignora, e acaba ouvindo uma pregação que nada tem com a salvação, e aí ocupa espaço na mente dele, e o espaço que deveria ser para a salvação acaba sendo tomado para a perdição, certo? Mas vamos caminhando aqui. O falso profeta afasta do Senhor, porém, jurando fidelidade, pior que se declara entendido. Tá? Todo falso profeta, ele se declara entendido. Infelizmente, tem esse problema. E é por isso que as pessoas caem tão facilmente. Tá? Quanto a mim, quanto mais a palavra procura corrigi-lo, aquele surta ferozmente. Então, quando ele ouve a verdadeira palavra, ele surta. Ele não aceita, ele rejeita a verdadeira palavra, porque ele acredita que está certo na sua ideologia. Infelizmente é isso aí. Muitas passagens bíblicas falam do engano e eles rejeitam. Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, manda todos deixarem a aparência maligna, pois a excluindo alcançarão vitória. Tá? Então, meus irmãos, quando a gente exclui a aparência do mal, como diz a palavra lá em Tiago, né? Foge do mal e de suas aparências, a gente aproxima de Deus, a gente encontra vitória dessa forma. Tá? A gente encontra vitória assim. 1 Tessalonicenses 5:22. Abstende-vos de toda aparência do mal. Né? Abstende-vos, quer dizer, fuja, né, de toda aparência do mal. Os profetas e apóstolos advertiram que chegariam muitos falsos pregadores fazendo milagres e sinais perante os homens. O ouvinte só venceria abstendo dessas mensagens escarnecedoras ou encantadoras, né? A maioria das pessoas não recebem conselho do Senhor, motivo porque tombará brevemente. Então, a maioria das pessoas não recebe a mensagem do Senhor. Então, acaba caindo facilmente e brevemente. Tá? Então, irmãos, a única forma de afastarmos do mal é obedecendo
a palavra de Deus, não obedecendo como eu quero obedecer, não obedecendo como eu acho que devo obedecer, não obedecendo como eu penso obedecer. Isso não é agradar a Deus, mas obedecer da forma que Deus quer que você obedeça, da forma que você deve obedecer, sim. E isto é agradar a Deus, isto é fugir do mal, isto é aproximar de Deus, tá bom? Glórias a Deus. Em Mateus 24:11, e surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então, quando ele disse muitos, eu posso dizer que muita gente será enganada. Né? Muita gente será enganada. E não é diferente, porque estamos vendo isso acontecer. As pessoas estão sendo enganadas, infelizmente. Paulo, o apóstolo, disse que viriam muitos no nome de Jesus fazendo proezas e enganariam multidões. Irmãos, é bem complicado, a gente ter um certo tipo de noção, é muito complicado. Esses negociariam almas arrebanhadas, ensinando falsa doutrina. Como já sabemos, os afastariam da verdade após blasfemarem do Senhor. Tá? Então, meus irmãos, essas pessoas estão sendo arrebanhadas para ser entregue ao inimigo. Infelizmente, nós estamos já contemplando isso, tá bom? Infelizmente. Glórias a Deus. 1 Timóteo 6:10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todas as espécies de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos como muitas dores. Nessa cobiça ao dinheiro, correndo atrás do dinheiro, como se as pessoas corressem um pouco atrás de Deus, como corre atrás do dinheiro, seria muito mais abençoado. As pessoas que amam enganar copiam outros que saíram bem. Então, geralmente, as pessoas que hoje estão amando o engano viram que outros se saíram bem dessa forma e elas não conseguem pensar diferente, elas querem fazer igual. E aí está o problema. Aí está o problema, tá? Glórias a Deus. E aplicarão o golpe do pede-pede. O falso profeta tem esse problema, meus irmãos. Tá? Ele procura as pessoas vulneráveis e aplica o golpe. Tá? E aplica o golpe do pede-pede. Infelizmente, é essa situação que está acontecendo. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Os falsos profetas são bem treinados e a sociedade de bem será cruelmente lesada. Então, irmãos, infelizmente as pessoas estão caindo nessa situação, tá? Caindo nesse mar de sofrimento, porque infelizmente são pessoas bem treinadas para fazer isso, que estão fazendo. As pessoas que estão me ouvindo, não importa o horário, quando você estiver me ouvindo, saiba disso. O falso profeta está por perto. Não está tão longe como você pensa que está. Talvez ele está muito perto de você. Talvez está aí agora do seu lado. Talvez está ouvindo com atenção essa palavra para depois falar o contrário, falar diferente. Mas o falso profeta, ele não vem escrito na sua testa que é um falso profeta. Nem ele mesmo sabe que é um falso profeta. Glórias a Deus. Lucas 16:8. E louvou aquele Senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Tá?
Então, meus amados irmãos, é isso que a gente está aí caminhando, vendo todo momento, né? Glórias a Deus. Precisamos sim pedirmos ao Senhor que entre com providência para sermos vitoriosos diante de uma situação tão difícil, tão cruel como essa, tá? Essa infelicidade, essa situação tão difícil que as pessoas estão aí vivendo nesse momento. O falso protestantismo, né? Os falsos profetas estão agindo, estão destruindo pessoas, tá? Estão querendo destruir pessoas, estão acabando com as vidas, infelizmente. As pessoas não se dão conta que precisam olhar para a palavra, olhar para o Evangelho eterno, olhar para o sumo sacerdote Jesus Cristo e a nova aliança que ele trouxe, que ele restaurou, né, a antiga aliança. Poucos querem saber disso. Mas, infelizmente, meus amados irmãos, é hora de abraçarmos a fé, abraçarmos o conhecimento de Deus, abraçarmos o conhecimento da justiça divina, porque o nome do Senhor é poderoso. Nós precisamos ter Ele na nossa vida, buscá-lo enquanto podemos achar, certo? Glórias a Deus. Atualmente, tornou-se comum a ambição religiosa, né? Os falsos profetas têm uma ambição religiosa muito grande. Então, quando não dão espaço devido que eles querem num certo lugar, ele faz um arrastão, ele puxa, ele arrasta, ele faz o que ele pode para arrastar multidões. Infelizmente, tem essa situação. Então, quando ele não é aceito da forma que ele quer ser aceito, ele faz o que as pessoas pouco imaginam. Ele vai apostatar da fé. Glórias a Deus. Porque a sociedade está enferma por praticar iniquidade. Toda a sociedade está enferma porque está praticando a iniquidade. Infelizmente é isso aí, irmãos. Tá? Por que o povo pereceu, como disse Oséias? Porque lhe faltou conhecimento. Então, quando se não tem conhecimento de Deus, o povo perece. Independente que alguém olhe e diz, olha, conhecimento de igreja, conhecimento de templo, religião, isso não tem nada a ver com conhecimento de Deus. São apenas repartições criadas pelo homem que nada pode fazer concernente à vida eterna e à salvação. No mundo afetado por pragas constantes, a igreja aparenta ser o caminho. É isso que as pessoas pensam, né? Vou para a igreja para resolver o meu problema. Eu vou para a igreja porque eu preciso acabar com o meu problema. Oxalá se isso acontecesse. Tá? Mas alguns dá certo. Deus é misericórdia. Nós nunca devemos esquecer que Jesus Cristo, sumo sacerdote, é misericórdia. Ele tem os seus meios para fazer com que as pessoas se cheguem a Deus. Ele primeiro deixa o homem entrar onde ele quer e depois de tomar conhecimento, ele puxa o homem para onde ele quer, se esse homem for da salvação. Glória a Deus. Eu digo homem, irmãos, eu digo mulher, digo jovens, senhores, idosos, crianças, eu digo todos em geral. Então, o que acontece, irmãos? Nós estamos vivendo em coisas que o próprio homem está projetando o caminho do céu. O próprio homem está fazendo o caminho do céu acontecer. Glórias a Deus. O povo doente que deveria receber o sumo sacerdote Jesus fez o oposto. Observa homens e instituições como houvesse verdade ali. Infelizmente, foram educados assim. Retroceder agora será quase impossível, porquanto a palavra afirma: se o povo que
professa Deus, humilhar, orar e converter, terá perdão e cura. Tá? Então você vê que as pessoas foram educadas assim. Estão sendo educadas assim. Porque deu certo em alguns, acham que todos terão o mesmo destino. Mas nós não estamos aqui simplesmente por uma educação comum. Estamos aqui ministrando que de Deus vem a verdadeira palavra. A palavra que transporta o ser humano à vida eterna. Muita gente confia que a oração liberta. A oração não liberta. A oração alivia. O que liberta é a palavra. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A revelação da palavra, ela vem de dentro para fora. A revelação da oração é de fora para dentro. E quando as pessoas não estão bem preparadas, ela não chega no seu destino e acaba se perdendo no meio do caminho. Mas a palavra vai às medulas e até a divisão da alma. E ela faz uma limpeza. Porque quando o ser humano quer alguma coisa, ele consegue. Seja espiritualmente, seja materialmente. Eu não estou falando com pessoas viciadas a querer ter alguma coisa. Não. Eu estou falando com pessoas que estão aí pedindo a Deus por uma necessidade. E que ele não sana de pedir, não sana de clamar por uma necessidade. E Deus atende a necessidade do ser humano. Glórias a Deus. 2 Crônica, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aí, amados irmãos, essa é uma promessa de um povo que se humilha ao nome do Senhor. Agora, não misture nome do Senhor com outro nome. É preciso, sim, ver que o nome do Senhor tem que ser autenticado na palavra. Se você adquirir, eu estou clamando o nome do Senhor. A Bíblia diz que quem clama, né, quem invoca o nome do Senhor será salvo. A Bíblia diz, mas tem que ser o Senhor. E se não for o Senhor? Porque lhe faltou conhecimento. Porque talvez esse estudo não coube na sua vida. E não ouviu por partes. E você não descobriu qual caminho tomar. Aí invocou o nome do Senhor, pensando que fosse o Senhor, e não recebeu o que deveria receber. E acabou entrando em contradições. Então, o que as pessoas estão precisando agora é descobrir qual Senhor buscar e qual Senhor está buscando, para então ter certeza que será salvo, para então ter certeza que obterá perdão, para então ter certeza que será abençoado. Então, o ponto número 1 é descobrir qual Senhor tu realmente está buscando. Tá? Glórias a Deus. A sociedade atual conhece igreja. Sim, conhece. Quem não conhece, não sabe. Todos conhecem doutrinas por doutrinas de igreja. Tudo bem. Mas nunca ouviu falar do sumo sacerdote Jesus. Ouviu falar de Jesus. Ouviu falar de Jesus Cristo. Mas do sumo sacerdote Jesus Cristo nunca viu falar. Aí você pode se perguntar, mas não é o mesmo?
não é o mesmo. É um xerox, mas não é o mesmo. Não é o original. Ah, mas eu sirvo a Deus assim. Tudo bem. Você é livre. Você não está ouvindo essa palavra aqui para se tornar refém, escravo de uma live aqui que nós fazemos. Não. Nós estamos procurando te levar conhecimento. Nosso interesse aqui é fazer o mundo entender que nós vivemos um novo tempo agora. Estamos numa nova era de vida. Estamos em um novo conceito espiritual. Estamos praticando uma nova concepção espiritual. As profecias recentes aí se cumpriram. Tudo bem que eu não vou generalizar, mas se não te ensinaram, não cabe a nós julgar você ou não. Não te ensinaram, você tem que aprender. E se estamos aqui para te ensinar, segura isso aí, porque você vai precisar disso. Vai precisar da palavra de Deus, tá? Glória a Deus. Ah, pastor, eu queria ouvir pessoas, se eu tivesse ouvindo aqui uma mensagem que realmente me ostentaria, eu ia convidar no Iluzap agora muitas pessoas, muitos amigos. Ah, mas a mensagem aqui não é aquela que eu quero ouvir. E desde quando o Senhor na terra falou o que aquele povo queria ouvir? Nunca. Nunca falou. E por que aquele povo seguiu o Senhor? Simplesmente porque o Espírito Santo já não estava mais no templo, nem nos sacerdotes. Estava em Cristo. E nós sabemos que o pombo desceu sobre Jesus, que é a simbologia do Espírito Santo. Já não acontecia mais nada lá. Aquele era um auge da cura. E Jesus, tendo uma palavra perfeita, o povo se aglomerou. Mas hoje não é o auge da cura. O auge do hoje é o evangelho eterno. Que isso, pastor? Mas não é a mesma Bíblia? É. É a parte avançada da palavra. Tá? É a parte avançada da Bíblia, é o evangelho eterno. É aquilo que Cristo ensinou. É aquilo que os discípulos lá atrás ensinou. Este é o evangelho eterno que estamos pregando agora. A sociedade atual conhece a igreja, mas nunca ouviu falar do sumo sacerdote Jesus. Pronunciar Jesus Cristo não revela teu poderoso. Porque a palavra do Eterno desconhece os contrários desse povo. Tribos dos filhos de Israel. Né? Nós somos tribos dos filhos de Israel. Claro, Cristo as espiritualizou. Então, amados irmãos, é esta realidade que devemos saber. E as pessoas, não sei se você passou por aqui, ou ouviu algo aqui, né? Cristo não criou absolutamente nada. Cristo não fundou absolutamente nada. Tudo foi criado pelo homem. Cristo simplesmente espiritualizou as tribos dos filhos de Israel. Cristo renovou a aliança de antiga para nova. Cristo apenas assumiu na cruz o seu lugar de destaque. Ele tornou-se sumo sacerdote eterno. E hoje, meus amados irmãos, nós estamos vendo que é os últimos momentos. Não estou falando aqui algo que você queria ouvir, né?
como muitas pessoas estão aí acostumadas a pregar. Mas eu posso te dizer, se você ouvir 1, 2 ou 3 vezes essa mensagem, você vai ter dela um conhecimento. Tá? Porque é preciso, sim, conhecer a Escritura Sagrada. Glória a Deus. As pessoas que serão brevemente julgadas anunciam Jesus hoje. Os falsos profetas não ensinam a discernir o Jesus verdadeiro. Os falsos profetas não ensinam a discernir o Jesus verdadeiro. Dizem existir um apenas. Irmãos, até porque a missão deles, mesmo havendo consequência, é levar multidões para Satanás. Eles não sabem que estão levando multidões para Satanás. Eles não sabem. Mas levam. Hão de levar. E vão levar. Infelizmente, muitas pessoas estão aí e cairão. Como existem humanos vulneráveis, facilmente tropeçam na cilada satânica. Para explicar-lhe melhor, apresento a seguinte compreensão. Os falsos profetas nunca mostram o fim da vaidade. Assim, os bajuladores tornam escravos do próprio homem. Tá? Então, meus irmãos, o falso profeta fala da vaidade, mas nunca mostram como eliminá-las. Nunca mostram. Infelizmente tem isso. Romanos 14, 23. Mas aqueles que têm dúvidas, se come está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Então, meus irmãos, por que eu peguei esse versículo? Porque a palavra diz, tudo que não é por fé é pecado. Então, irmãos, o que é fé? É você denunciar o pecado. É você mostrar o pecado. É você eliminar o pecado. As pessoas estão prontas para eliminar o pecado? Não. Elas não vão à igreja para eliminar o pecado. Elas não vão à igreja para terem algo espiritual. Porque ainda não conhecem a fé. Mas ouvindo alguma coisa de um falso profeta, ouvirão coisas que se é por vista. O que é por vista que elas veem? Coisas materiais. Coisas que elas conseguem ver sem mesmo ouvir Bíblia. Coisas que elas mesmo comentam nas suas casas. Isto é por vista. Mas se você está pronto para ouvir uma palavra de Deus, o Evangelho eterno, elas não sabem o que é o Evangelho eterno. E o que elas ouvirem ali é por fé. Então, pregar materialismo é pecado. É claro que se você vê uma pessoa que é espiritual e algo lhe está impedindo que elas sejam abençoadas materialmente por um motivo ou outro, claro que você vai ajudá-las a fazer o melhor, a traçar o melhor caminho para elas serem abençoadas. Glórias a Deus. Os inimigos de Deus pregam engano e evitam se corrigir. Utilizam argumentos moderados e sutilezas de espírito. Até retiram bens das ovelhas. Elas retiram bens das ovelhas. Infelizmente, essa situação. O falso profeta, ele acha um jeitinho para lesar alguém.
As pobres desprovidas ficam à mercê do lobo que pretende devorá-las. O falso profeta tem essa missão por ser amigo de Satanás. Irmãos, ninguém aceita, ninguém quer, ninguém procura ser amigo de Satanás. Ninguém quer ser amigo de Satanás. Isso acontece automaticamente quando tomamos um certo tipo de caminho. A decisão do ser humano é o motivo por que o torna amigo de Satanás. É claro que eu preciso conhecer que Jesus servir para não tornar amigo de Satanás lá na frente. Glórias a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. A Escritura Sagrada diz que todo homem oposto à verdade se faz amigo das trevas, porque o diabo conheceu a verdade, mas não firmou nela, por isso peca e engana. Então, irmãos, Satanás, ele é perigoso, né? E para ser amigo dele, simplesmente tomando o destino errado. Isso torna amigo do diabo. João 8,44. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se afirmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Meus irmãos, é muito cruel a gente olhar e ver essa situação acontecer. Infelizmente, Jesus falou isso para aqueles fariseus que, entre aspas, diziam ser dedicados a Deus. Diziam ser guardiões da Escritura, mas eram filhos do diabo. Porque satisfazia o desejo de Satanás, porque eles tornaram amigos de Satanás. Já sabemos que o inimigo não fala só mentira, é um dos itens mais promissores das trevas. Não dizer somente mentira. Satanás não mente apenas, ele fala algo que parece verdade. E as pessoas caem pensando que ele está aí falando a verdade. E não está. Glória a Deus. Mas vamos ver se ele fala tudo mentira ou se ele fala toda a verdade. Irmãos, um trecho bíblico, não vou mencionar o versículo aqui, mas é muito conhecido dos irmãos, das pessoas que me ouvem. Na palavra de Deus, em Gênesis, quando aquela cobra possuída falava com aquela mulher no jardim, a primeira mulher, ele não disse só mentiras. Disse que aquela árvore lhes daria conhecimento. Não era mentira. E quando ele mentiu, e os vossos olhos serão abertos. Verdade. Ele mentiu quando disse, e vós sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Quando que o homem se tornou igual a Deus? Ou se tornaria igual a Deus? Ninguém. É uma realidade. Mas precisou ele falar toda a verdade ou toda a mentira para ele enganar o casal, que o mundo entrou em desastre, em colapso, por causa disso? Não. O diabo não vem só falando mentiras, porque se assim fizer, quem acreditará nele? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Quando ouvimos mentir completamente, o destruidor não disse. Então, se houver uma mentira completa, ali não está Satanás. Mas está o fluido que ele já colocou naquela pessoa.
tá? Louvado seja Deus. Mas alguém querendo aparecer. Então, ali está alguém querendo aparecer. Não é Satanás, porque a mentira é completa. Louvado seja Deus. A pessoa que prega deve se cuidar. Havendo engano na pregação, o mensageiro será falso profeta. E quantos enganos você escutou numa pregação e passou, nem se preocupou com isso? Quantos? Quantos enganos você escutou e não se preocupou com isso? Já se deu conta disto? O que tudo aconteceu? Então vamos lá. Gênesis 3:5. Eu disse que não tinha o versículo, mas tem, né? Porque Deus disse que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Foi o que eu disse para vocês. O diabo disse para Eva. Foi isso que aconteceu. E não deu certo? Sim, deu certo. E agora, se quisermos ter salvação, precisamos abraçar o sumo sacerdote Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio numa cruz, se tornou o maior dos cargos eleitos espirituais de todos os tempos, o sacerdócio eterno. Algumas pessoas rotuladas pregadoras, ainda possuindo mensagem segura, glória a Deus, não descarta o fato delas serem inimigas de Deus. Basta vida e pregação se diferirem. Aí a palavra será meia verdade. Tá? Então você olhando bem ao sentido da história bíblica, tá? Se você prega a palavra, tá, corretamente, mas vive uma outra coisa, é diferente, eu faço profeta. Ah, mas eu mando guardar o que eu falo e não mando seguir o que eu faço. Aí esse falso profeta falou para você, olha, eu sou falso profeta. Se você quiser acompanhar, você acompanha. Se você não quiser, não acompanha. Ele já te avisou. Mas parece que você, quanto mais ouve uma palavra parecida com isso, mas ela te serve para você injetar mais confiança naquela pessoa. Ah, mas o pastor está falando uma palavra muito assim profunda. Não, é o evangelho eterno. O evangelho eterno é isso, tá? É isso aí. Ah, eu nem imaginava que fosse assim. Então, é isso para mais. O evangelho eterno, tá? Glórias a Deus. Jamais devemos ouvir uma pregação sem conhecer o fruto daquele pregador. Então, essa façanha que o diabo tem em trazer pessoas de muito longe já é uma artimanha satânica, porque ninguém conhece ninguém lá. Eu fulano prega muito bem, vai trazer muito fruto. Não sei para quem, mas trará. Quem é que vai sondar a vida desse homem lá muito distante? Infelizmente é isso. Glórias a Deus. Grande é o Senhor nosso Deus, amém? Se não for possível reconhecê-lo, preste bem atenção, somos desobrigados a ouvi-lo. Você não pode conhecer ele? Eu não vou ouvir a mensagem dele. Eu não posso julgar. Eu não posso julgar os frutos daquela árvore. Como é que eu vou ouvir aquela árvore? Não, de maneira alguma. Eu sou desobrigado. Ninguém pode me chamar de rebelde. Tudo bem que isso pode acontecer, de a pessoa ouvir esse tipo de palavra. Mas ele sabe, eu não posso julgar os frutos de alguém, também não vou comer o fruto.
Não sei o que tem no fruto. Melhor não comer uma comida que a ingerir e perecer. Né? Não é isso? Melhor não comer uma comida do que comer e perecer. Você sabe que já está estragada a comida, você vai comer? Mateus, capítulo 7, versículo 16. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Pergunta. Nenhuma dessas partes aqui acontece. A videira não dá no meio de espinho. Não dá fruto no meio de espinho. Os figos também e abrolhos também não dão. Então, meus irmãos, infelizmente essa situação está aí, caminhando de mal a pior, tá? Glórias a Deus. A palavra de Deus não manda julgar profeta. Apenas saiba que maus frutos poderão prejudicar, porque nenhum falso pregador tem mensagem confiável. É isso. Nenhum falso pregador tem mensagem confiável. Infelizmente, é isso aí, irmãos. As tribos dos filhos de Israel anunciam o evangelho eterno trazido aos últimos dias, a fim de mostrar aos homens que, ouvindo o evangelho comum, poderão ser facilmente enganados. Tá? Por que essa nação está aí perecendo? Porque o mundo está perecendo. Porque foi infiltrado no mundo um evangelho comum. Tudo bem, é permissão de Deus, mas foi infiltrado o evangelho comum. Infelizmente, é isso que devemos saber, tá bom? Glórias a Deus. Agora, a humanidade precisa discernir o evangelho certo para ingerir boa comida, tá? O evangelho eterno, irmãos, ele é um evangelho que realmente tem um poder extraordinário para transformar o ser humano, tá? Por quê? Porque tem detalhes profundos, onde em partes alguma podemos encontrar, tá? Glórias a Deus. Apocalipse 14, 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, que tinha um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, tribo, língua e povo. Se você não tem ainda o conhecimento, saiba que o Apocalipse é livro futuro, tá? Como se fala aqui, o livro que realmente mostra os dias finais, tá? Outra vez, né? Eu vi outro anjo voar pelo meio do céu. Ouvi outro anjo voar pelo meio do céu. Preste bem atenção para esta palavra. Vocês entenderam? Dentro da palavra de Deus, está falando dentro da palavra, não está falando aqui que no cotidiano apareceu ou deixou de aparecer anjos. Mas na palavra, o último anjo apareceu em 96, quando foi escrito o Apocalipse. E daí, mais nenhum. O Apocalipse, escrito por esse mesmo apóstolo. Mas esse mesmo apóstolo viu futuramente outro anjo voar pelo meio do céu. Quer dizer, agora trazendo um evangelho. E as profecias se cumpriram. Esse anjo apareceu, trouxe o evangelho eterno. Ah, eu não vi.
Eu não vi esse anjo. Bom, temos a palavra de Deus. Não precisa mais estarmos aí presenciando anjos. Ah, mas eu vi vídeos, pessoas mostrando muitos anjos voando no céu, formato de cavalo, aquela coisa toda. Hoje nós estamos numa tecnologia muito alta, muito avançada. Nem tudo se deve acreditar. Nem tudo. O que a palavra nos orienta? Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós, vestidos de ovelhas, utilizando sedução e enganarão a muitos. Então, meus irmãos, preste bem atenção. Mantém-se a verdade de Deus na sua vida. Mantém-se a palavra verdadeira na sua vida. Viva o Evangelho eterno. Se você quiser entrar no nosso meio, muito simples. Entre em contato conosco. Deixa uma mensagem aí. Deixa aí o teu like aí também. Inscreve no canal, você que não tiver inscrito. E sempre nós estamos aqui fazendo essa live. Estamos começando agora. Um canal pequeno ainda. Tá? As tribos dos filhos de Israel não faz muito tempo que elas foram reveladas. Está no mundo inteiro, praticamente. Mesmo em países ditatoriais, mesmo em países do extremo comunismo, as tribos dos filhos de Israel estão lá. Porque nós fazemos parte dos 144 mil que o próprio Apocalipse revela nos últimos dias. Então, meus queridos irmãos, nossa função aqui não é fazer você acreditar em nós, não é colocar você contra a parede, olha, você tem que fazer isso ou faça isso. Não. Decida a sua vida enquanto ainda existe tempo. Porque você pode ser pego de surpresa e o tempo passar e acabar com tudo. Mas então, em nome do sumo sacerdote Jesus Cristo, o Filho de Deus, faça essa junção com a palavra de Deus. Não importa se você é crente, não importa. Não importa se você não faz parte de crença alguma, não importa. Mas faça isso enquanto ainda existe tempo. Eu também fui crente 30 anos. Quando Deus nos revelou essa palavra, eu também fiz esse compromisso com Deus, autentiquei o sacerdócio de Cristo na minha vida. Eu era um homem salvo, como sou salvo. Deus me abençoou muito. Tenho uma família abençoada. Tenho filhos abençoados. Tenho netos abençoados. Genros, noras abençoados. Tá? Mas individualmente, precisou o livro de Mateus 11:27 cumprir na minha vida, que ainda não estava cumprido na minha vida. E hoje, você também pode fazer isso. Porque o nosso Deus é glorioso para mudar a sua vida, a minha vida, as nossas vidas. Em nome do sumo sacerdote Jesus, eu quero agradecer a você pelo carinho de ter permanecido até aqui, ouvindo essa palavra, que não é minha, mas veio pela revelação do Espírito de Deus. Tá? Você que estiver me ouvindo durante a gravação aí, quando estiver no YouTube, estiver me ouvindo, seja qualquer horário, nós vamos em breve deixar o nosso telefone aí na descrição do vídeo. E você pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp, né? Você pode entrar em contato conosco diretamente. Nós estamos à tua disposição. Se for um local que der para a gente ir, a gente vai, faz a conferência. Formulem perguntas que você quiser perguntar. Eu terei o
maior prazer de responder suas perguntas em nome do sumo sacerdote Jesus. Também não pergunto se o grau de estudo, de formação, que setor religioso você faz parte. Também não te pergunto. Formulem as perguntas. Estamos aqui para te ajudar em nome do Eterno Todo-Poderoso. Que Deus te abençoe. Vamos dirigir a Deus no momento de oração desse momento. Senhor, meu Deus, meu eterno e soberano Pai, em nome do sumo sacerdote Jesus Cristo, eu te agradeço por esta palavra, Senhor, que tens nos concedido nesta noite. E eu te clamo, Senhor, continue abençoando. Em nome de Jesus, o Todo-Poderoso, para a glória do teu nome, Senhor. Nós te pedimos, te glorificamos, te exaltamos, em nome do sumo sacerdote Jesus Cristo. Amém. Que o amor de Deus, a nova aliança do sumo sacerdote Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo permaneçam com todos. Amém. E amém. Que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus.